Pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco. Muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente, acompanhando, a partir de agora, uma conversa aberta, franca e, claro, um bate-papo gostoso na noite de quinta-feira. Hoje, mais uma vez, tenho o prazer de receber aqui o pastor Carlos, da Igreja Batista, para uma conversa aqui, como a gente costuma dizer, conversa entre amigos, mas esclarecedora para quem está em casa. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e que este momento ele seja um momento realmente agradável, né? E que esse bate-papo venha trazer para a comunidade, para quem estiver ouvindo e vendo, alguns esclarecimentos sobre o assunto abordado nesta noite. Que Deus nos abençoe. E com ele, com certeza, vamos ter uma conversa muito boa durante toda essa noite. Agradecer desde já aos nossos parceiros, aos nossos amigos que nos ajudam na realização desse podcast, que estão com a gente. Agradecer ao pessoal da Arena Telecom, Arena Solution, a panificadora e lanchonete Italiane, o pessoal sempre aí nos apoiando. Também aí o pessoal do Supermercado Duarte, não esquecendo também, né? Toca Materiais de Construção, Geni Eletro, a Converta X, não esquecer também, né, Franco? Tem mais parceiros, a Farinha, né, São José, abraço aí na pessoa do nosso amigo Jailson, também aí ao Supermercado Mendonça, aquele abraço, muito obrigado a vocês aí pelo apoio, enfim, todos os parceiros, não esquecendo também o Centro Educacional Evolução, do nosso amigo Heracto, sempre também com a gente, nos apoiando, nos incentivando, e o nosso amigo Amarildo Carvalho, todos aí com a gente nesse podcast. Abraço meu amigo Alisson do Posto Ademir também, sempre com a gente. Tema de hoje, sem esquecer da Flip Criativo do nosso amigo Matheus, já ia passando, né? Alô Matheus, aquele abraço, e a Dona Mix também, sempre com a gente. Olha, hoje a gente trouxe um tema muito bom para ser conversado com você que está em casa, porque você vai chamar a sua atenção e vai ficar ligado com a gente. O cristão e a política. Um tema muito bom. E aí, nada melhor do que o pastor Carlos, que é uma pessoa esclarecida, que pode trazer essas informações. Pastor, vamos começar esse tema muito importante que a gente tem visto nos últimos anos, como se um ligado ao outro, né, através aí justamente muitos religiosos procurando melhorias para a população, também participando da política, participando, né, das escolhas e dos direitos dos nossos cidadãos brasileiros. Queridos, esse tema ele é de suma importância por conta dos últimos acontecimentos em nosso país. O que nós chamamos de polarização, ou seja, um lado que defende seus direitos, seus ideais, e o outro da mesma forma, isso vem trazendo para nós, cristãos, algumas sequelas, alguns problemas no meio evangélico. Polarização já significa extremos. Então, existe no nosso meio pessoas que são de extrema direita ou extrema esquerda, ou as suas vertentes dentro desse extremismo. E isso tem sido danoso para a cristandade. Isso tem trazido para a igreja, e principalmente para nós que somos pastores, problemas seríssimos por conta da escolha de alguns irmãos, de alguns cristãos, com relação a determinados candidatos. E de repente eles se encontram em conflitos até belicosos, que exigem, de alguma forma, a participação do pastor ou de qualquer clérigo, né, para apacentar a situação em que se encontra hoje a nossa política, o cristão e a política. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui para demonizar a política, não, de maneira nenhuma. Não vou estigmatizar de maneira extremamente negativa, não. Mas vou aqui esclarecer que há ambientes que são salutares para os cristãos. E há ambientes que não são. Porque nós
vivemos de acordo com a palavra, procuramos cada vez mais vivenciarmos os ensinamentos bíblicos, ensinamentos que Cristo deixou para todos os cristãos. Então, se nós estamos vivenciando ensinamentos bíblicos, é preciso ter coerência nas nossas decisões, nas nossas discussões, mesmo sendo entre irmãos, né? Porque há essa diferença de opinião, é claro, sim, cada um tem direito de escolha, mas que essas escolhas não venham fomentar ideias de divisão e de conflitos até belicosos no meio evangélico, no meio cristão. Por isso que eu estou aqui para dizer que a política não é ruim. Deixar bem claro, a política não é ruim. E falando um pouco da historicidade política, aí pelo século VI antes de Cristo, né, houve essa mudança. A história é muito importante para que compreendamos em que nível estamos hoje, desassociado do que realmente é política. Política, quando os gregos começaram a pensar, a avaliar a situação da polis, que é uma palavra grega para cidade, daí vem a origem política. Então, quando os gregos começaram a sair do mítico, do místico, da questão religiosa e passar para a filosofal, que é aquele amor à vida, descobriram que precisavam se organizar como sociedade. Daí surgiu a política, e a política é cuidar da cidade, ser cuidador. Então eles se organizaram para cuidar das necessidades da comunidade, mas de forma coerente, de forma pacífica e com unidade. Então a política, ela surgiu para esse propósito, para que a comunidade, em comum acordo, né, pudesse vivenciar os seus dias de maneira pacífica, né, de maneira harmoniosa, sem conflitos. Então, a política é importante. Ela nasceu bonita, nasceu com um perfil agradável, mas ao longo dos anos, a política, ela sofreu mudanças, muitas mudanças, porque a partir do momento que as pessoas começaram a crescer, né, na filosofia, nesse amor próprio, começaram a vivenciar questões geopolíticas, opiniões, até mesmo religiosas, então a política entrou em cena. E essa política trouxe muitas divisões e chegamos hoje a um nível até, vamos dizer assim, não aceitável para os padrões do cristianismo, para os padrões daqueles que querem realmente vivenciar a política de forma ordeira e pacífica. Repito, a política ela nasceu para beneficiar, e a finalidade dela até os dias de hoje é abençoar a população, é abençoar aqueles que recebem dos mandatários, que recebem do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do governador, do deputado federal, do senador, do presidente da República, recebe os benefícios que lhes são devidos. São direitos. Por isso que a política, ela é importante, mas da forma como ela está hoje sendo vivenciada, aí nós estamos vivendo aí tempos muito difíceis, porque há uma má interpretação do que é realmente ser um político. Com certeza, pastor. E aí, o senhor me falando sobre a questão da história, me corrija até se eu estiver errado também, mas me veio na memória agora até os tempos de Jesus, quando acabou o próprio Cristo ali reclamando quando estava se usando a religião, justamente ali com os romanos na época também. Quer dizer, de certa forma, hoje, algumas vezes até se repete essa própria cena, né? É verdade. A Bíblia tem várias parábolas, mais de 20 passagens, que fala até
de política e envolvendo até a questão financeira. Olha só, quando Jesus veio, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz no capítulo 1 de João, ele veio com um discurso contrariando toda aquela filosofia de vida romana, grega e qualquer outra que estivesse ali envolvido naquela época. Então, essa filosofia de vida de Jesus, esse ideal de vida de Jesus, provocou nas pessoas uma ira, porque ele valorizou a vida. Ele estava e está dizendo que não é daquela maneira que se vive. É tanto que ele foi provocado muitas vezes politicamente dentro de um contexto social. Ele trouxe um discurso maravilhoso de valorização da vida. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a olhar para Jesus como uma pessoa que estava trazendo uma revolução, que estava arrebanhando o povo para um embate contra Roma. Foi interpretado mais ou menos desta forma. Então, é tanto que foi testado na hora de pagar o imposto. Quando Pedro volta e diz, olha, é lícito, Senhor, que cobra imposto? É lícito, isso não é correto. Mas, vai lá, pesca um peixe, tira da boca dele um start e paga o imposto por mim e por você, para que não haja escândalo. Veja como Jesus, ele foi pacificador. Da mesma forma como ele também foi pacificador e deixou as coisas bem pontuadas quando ele é provocado, lá em Lucas, no capítulo 20, diz assim, olha, é lícito, Senhor, pagar imposto novamente. Vem lá e ele diz, olha, me dá aí uma moeda. De quem é essa carinha que está aqui, essa efígie, esse retrato, a linguagem de hoje que está na moeda? Isso é de César. Mas Jesus disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus não estava ali dizendo, olha, meu mandamento é esse, que você se separe do Estado. Não, Jesus não, de maneira nenhuma, quis dizer, nem está dizendo. Não podemos nos separar da política. Mas ele está falando de princípios. Princípios têm que ser observados, vivenciados. A Bíblia, nela existem mandamentos que são inegociáveis. Tem mandamentos e eles são inegociáveis, como atributos de Deus que pertencem só a Ele. E atributos que o Senhor deixou para nós, eles são inegociáveis, e valores eternos, valores no Evangelho, são inegociáveis. Mas existe a questão do princípio, você saber fazer suas escolhas. Como quando Jesus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, então você vai procurar, através de princípios, você vai simplesmente avaliar, fazer um introspecto, ou seja, uma avaliação interior de que você é capaz, e vai também fazer uma avaliação no todo. Porque, meus queridos, estão ouvindo, olha, linguagem, formas, cores, elas mudam a opinião. E as pessoas hoje são facilmente influenciadas pela política, pela politicagem. Então é uma questão de princípios. A pessoa avaliar se deve estar envolvida ou não no meio político. Até que ponto um cristão ele tem que se envolver nas discussões ou até mesmo candidatar-se a um cargo político para ascender-se na vida ou dizer que está representando a classe evangélica ou cristã. Por isso que é preciso ter princípios, avaliar todo o conteúdo, né, da questão, avaliar todas
as possibilidades que ele vai ter de ser bem-sucedido na política sem ser contaminado com as coisas negativas que a política hoje apresenta ou não. Eu quero aqui aproveitar, pastor, mandar um abraço aqui também para a família do nosso amigo Aguinaldo, aqui pertinho, né? Tá acompanhando a gente. Muito obrigado. E também o nosso amigo Alex, que é um dos responsáveis pela segurança do nosso trânsito aqui, também está nos acompanhando. Muito obrigado, Alex, sempre nos acompanhando aí. Obrigado mesmo pelo apoio de vocês, tá certo? E aí, pastor, a gente vê, justamente como o senhor fala aí, a questão da política, e muitas vezes, vamos dizer assim, de certa forma, os interesses, eu não quero dizer outras palavras, vamos dizer assim, o interesse pessoal das pessoas. Na sua opinião, assim, porque tem muitos religiosos que vêm fazendo um grande trabalho, faz um grande trabalho, não só no social, mas na área evangélica mesmo, levando o evangelho de Deus, pregando a palavra, e de repente começa o envolvimento na política, e o senhor sabe que a política acaba levando a caminhos tortuosos, quando é praticamente um jogo. E aí, de repente, acaba se envolvendo e perdendo toda aquela credibilidade que tinha de antes. E aí, como separar a religião e a política? Bom, como eu falei de princípios, vai depender de cada um. Falando sobre nossa denominação, nós não permitimos que uma pessoa que tenha aí cargo na igreja, como de pastor, a diácono, que são os nossos oficiais, ou irmãos que participam à frente de um louvor, se ele resolver candidatar-se a um cargo eletivo, então ele vai ter que se afastar. O pastor não pode ser vereador ou prefeito e nos dias de culto está pregando lá na igreja, falando da palavra de Deus. O irmão não pode ser vereador e um diácono da igreja, porque isso traz conflito. O outro não pode estar louvando a Deus e sendo o vereador ou o prefeito. Não. Por que traz conflitos? Porque a política hoje, ela é contaminante, ela hoje tem a parte tóxica. E essa parte tóxica, ela é terrível. Veja só, vamos ter aqui um exemplo. De repente o pastor, ele é um vereador da cidade. E ele, de repente, não atende aos anseios do povo, porque a população, diga-se de passagem, interpreta mal a função do vereador. Interpreta mal a posição de um prefeito. Se o prefeito, se o vereador não for assistencialista, se não for aquele que dê o remédio quando a pessoa quer, o botijão de gás quando a pessoa precisa, uma cesta básica, então ele não serve. A população interpreta mal o que é o papel real de um vereador. O vereador, ele tem que ser fiscalizador. Ele tem que apresentar projetos para toda a comunidade. Mas a ideia, como eu disse a você, palavras, formas, cores, ideais, filosofias de vida mudam as pessoas. Então mudou-se. De repente, a parte assistencialista, o vereador que arruma um emprego, o vereador, o prefeito, então esse é legal. Mas não é o papel do vereador. Portanto, se o irmão está lá pregando, tocando, e ele não atende aos anseios até de um irmão da igreja ou de outros, o que é que vai acontecer com ele? Vão falar mal dele. Vão criar situações para que ele possa passar vexame, possa vivenciar situações vexatórias na vida dele, pelo fato dele ser ou vereador ou prefeito. Então essa amálgama, essa união, ela não combina com a cristandade. Para você ter uma ideia, olha, criou-se a Frente Parlamentar Evangélica, a FPE, no Congresso Nacional. Hoje tem essa frente, antes era chamada Bancada Evangélica, mas o que aconteceu? Os evangélicos
aí na década de 90, início do século XXI agora, né, eles simplesmente resolveram dizer que representava o povo evangélico. Para nós foi danoso. Para nós foi difícil. Por quê? Porque aí começaram os escândalos. Não sei se você lembra de um dos irmãos, vamos chamar assim, eu não estou dizendo que ele está no inferno por conta disso, mas o que ele fez? Ele recebeu uma propina, foi filmado, depois ele fez uma oração dizendo que aquela propina ia ser aproveitada para ajudar algumas pessoas. Quer dizer, escândalo para o Evangelho. O bispo Rodrigues, né, ele foi eleito deputado federal, saiu da cadeia agora há pouco, se eu não me engano. Ele foi preso por lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Um deputado federal cristão fazendo parte da bancada evangélica. E muitos outros evangélicos, ou que se diziam evangélicos, foram presos, indiciados, até hoje respondem a processos por conta do seu envolvimento com a política tóxica. Não estou dizendo que a política, toda a política é tóxica, existe a parte tóxica. Então, quando esses assumiram o papel de representar os evangélicos, trouxe danos para nós. As pessoas dizem, e são crentes, e são cristãos, olha só, roubando. E acabava rotulando outras pessoas por causa desses políticos. Exatamente. Por quê? Porque eles ousaram dizer que nos representam. Eu quero deixar bem claro que qualquer um dos irmãos que assuma um cargo político, seja ele de vereador a senador, ou a deputado, ou a presidente da República, eu particularmente digo, ele não representa os evangélicos. Por quê? Porque no momento que acontecer algo que eu citei agora, e que esse é só a ponta do iceberg, de uma derrocada dos evangélicos dentro da política. Então, quando eu digo que não me representa, é por conta disso. Quer ser político? Seja. Diga assim, eu sou um político evangélico. Amém. Agora, assuma, né, aquilo que ele vai fazer de bom e de ruim. Porque ele não vai defender direitos dos evangélicos, meus queridos. Um evangélico eleito para um cargo político, ele não pode mudar a legislação, ele não pode fazer leis que beneficiem só os evangélicos. Ele está ali representando o povo, seja ele evangélico ou qualquer outro segmento religioso. Ele não está ali para beneficiar a sua parte religiosa. Ele está ali para representar o povo, seja ele cristão, seja ele kardecista, seja ele cristão católico, seja ele umbandista. Ele está ali para isso. É como a Frente Parlamentar Evangélica, ela não é composta só de evangélico. Quem quer participar dessa frente parlamentar, participa. Qualquer religião, eu quero participar dessa frente aí parlamentar, eu quero me integrar a ela. E a pessoa vai lá e se integra, mas não é evangélico. Por isso que eu digo a você que o evangélico ele não tem nem o direito de dizer que representa a classe evangélica, porque se ele cai, se ele entra nessa parte tóxica da política, então leva todos os evangélicos. Eu prefiro que ele diga, eu sou um evangélico na Câmara, ou em qualquer outro lugar, no Senado, ou como vereador, que ele seja o evangélico que está legislando em favor do povo, e não em favor da sua religião, porque aí ele vai estar errado também. Eu quero aqui deixar o meu abraço ao pessoal da cidade de Pilões, o pessoal do portal Se Liga Pilões, está lá na audiência com a gente também. Muito obrigado, tá certo? Abraço para vocês aí. E já deixar uma dica para quem está em casa, não perca sempre também lá o Papo de Garagem, que é o podcast dos nossos parceiros lá do Se Liga Pilões, viu? Meu amigo Alex diz aqui, a minha opinião, jamais se deve misturar política com Deus, diz aí o nosso amigo Alex. E eu vou pegar uma deixa aqui do pastor, justamente quando ele falava agora há pouco. A gente viu
justamente agora na última eleição, pastor, uma divisória política onde as igrejas também se dividiram. Não vou dizer as igrejas, mas os eleitores. E acabou muitas igrejas se envolvendo na política, e eu até quero parabenizar ao senhor e a Igreja Batista pela forma como não devem misturar as pessoas lá dentro. E a gente viu praticamente palanques políticos, seja de um lado ou de outro, sendo feito dentro das igrejas. Queria também que o senhor falasse sobre essa situação que aconteceu, porque a gente via famílias brigando por questões políticas, se dividindo, porque tinha um voto com uma pessoa, outro votava com outro, e aí acabou as famílias se dividindo, né, aí, nessa questão política. Antes do senhor responder, deixa eu mandar também aqui um abraço para a doutora Maria do Socorro, que também está acompanhando a gente, ela está assistindo aí, mandando um abraço também aqui para o pastor, viu? Ela que é dentista aqui do nosso PSF1, obrigado pela audiência também. E aí, pastor, justamente houve essas divisórias, onde a gente via muitas igrejas, praticamente palanques políticos sendo montados, seja de um lado, seja de outro, o que, na minha opinião, essa é uma opinião minha pessoal, é um lugar reservado para pregar a palavra de Deus e não a divisão política, né? Esse conflito realmente existiu e ainda está em voga. Não passou. Essa tempestade, ela estava no formato furacão, agora ela está só numa tempestade mais amena, mas ela existe ainda. Eu começo pelo escalão mais alto. No Rio de Janeiro aconteceu uma cena que não foi agradável para ninguém que vivencia a palavra de Deus e também para os admiradores. O presidente da convenção carioca, Convenção Batista Carioca, ele usou o palanque para apoiar um determinado candidato. Coisa que ele não deveria ter feito, porque um dos nossos princípios está bem definido no nosso livro do mensageiro, e nosso estatuto também, e nossa ética, é que devemos separar igreja e Estado. Isso é um princípio batista. E acredito que deve ser seguido por muitas igrejas. Então ele apoiou um determinado candidato e disse até que deveríamos ter pedido desculpas a esse candidato que sofreu dano, né? Dano moral. Então ele, vamos dar uma linguagem popular, ele pisou na bola, e feio. Ele misturou. Ele era o presidente da convenção carioca, Rio de Janeiro. Como é que ele vai lá, sobe num palanque e fala que defende um político X e ainda diz que nós, evangélicos, os que não apoiaram esse determinado candidato que ele apoiou, estávamos errados, que deveríamos pedir desculpas. E isso trouxe sequelas terríveis para o evangelho. É tanto que ele pediu para se afastar. Agora veja só isso lá em cima. Imagine dentro das igrejas, nos grupos sociais, onde eu acompanhei muitos grupos, e estava ali xingamentos entre pastores, xingamento entre irmãos. Defendi o candidato de acordo com notícias que ouviu nas redes sociais, que é uma coisa muito séria. Você escuta algo de determinada pessoa e de repente você espalha como uma verdade absoluta. Isso trouxe dano para o evangelho, trouxe dano para a minha denominação, trouxe danos para outras denominações. Eu, graças a Deus, eu disse para a minha igreja: não comento política, não falo de política nesse púlpito, nem vou discutir com nenhum dos irmãos quem é meu candidato e por que eu vou votar nele. E assim prossegui. A minha igreja, ela, graças a Deus, não houve conflito, apesar de eles terem sim os seus candidatos, escolheram, mas não houve conflito, graças a Deus. Mas eu não apoio, meu querido, nenhuma igreja que pegue um candidato, seja ele de vereador ou a deputado, leve para a sua igreja, apresente e dê o púlpito da igreja para ele falar.
como eu já vi, já participei de alguns cultos onde um deputado, né, foi lá, pediu voto no púlpito da igreja. Em reuniões pastorais, foi lá, pediu voto e disse que os cristãos deviam votar nele. Não, eu não faço isso. Eu me retiro. Eu sou bem sincero, eu digo, olha, dessa coisa aí eu não participo. Eu já trabalhei em prefeitura. Passei 8 anos trabalhando na prefeitura, né? Ou melhor, 9 anos, 8 anos foi como gestor escolar. Mas uma das coisas que eu disse para o prefeito, e eu louvo a Deus pela vida dele, foi isso: prefeito, olha, não faça política dentro da escola. Não espere que eu diga para os meus alunos que são adolescentes, que já votam, que o senhor é o melhor candidato do mundo. Falo das ações da prefeitura, dos benefícios que ela traz. Prefeito, outra coisa que eu não quero é um adesivo seu nem de ninguém no meu carro. Nem de vereador, nem do seu deputado, seja de qual for, federal, estadual, nem do seu senador, nem do senhor. A minha condição é essa, prefeito. Meu carro também não acompanha. Se o senhor fazer campanha para determinados candidatos, ou sua candidatura como eleição, também eu não acompanho. Meu carro não vai para essas carreatas. Tá certo, pastor. Digo, eu vou trabalhar. Mas, obrigado pela oportunidade. Eu passei 8 anos nessa prefeitura e ele nunca me cobrou colocar um adesivo no meu carro. Nem nunca me chamou para uma passeata, carreata, qualquer coisa. E assim aos eventos sociais, por minha obrigação como diretor e diretor de divisão também, mas nunca misturei. E me saí muito bem, foram 9 anos nessa prefeitura, graças a Deus, e não tive nenhum problema político, porque eu tenho minha posição. E eu gostaria que os amados pastores, ou algum outro que represente o cristianismo, ele não misture. Porque não é salutar para a igreja. Isso só traz conflitos, só traz problemas, como eu sou testemunha. Então, não concordo. Se um irmão, deixo bem claro aqui, quer se candidatar vereador aqui na cidade, minhas ovelhas, se ele for do louvor, afaste-se imediatamente e vá fazer sua política. Se estiver ali como oficial da igreja, for um diácono, afaste-se e vá fazer sua política. Apresento você como candidato, que é minha obrigação chegar alguém, está presente entre nós, fulano de tal, mas dizer, vote nele, não. Essa é a posição da nossa denominação, meu querido. Você que está em casa também pode interagir com a gente. Faça a sua pergunta aí, participe com a gente. O pastor Carlos está aqui à sua disposição também para responder, na medida do possível, a sua pergunta nesse tema muito importante, política e religião. Algo que muitas vezes o pessoal diz, não vamos misturar política e religião, não dá certo, é isso. Mas é bom o debate porque a gente conversa e vai chegando entendido. Como disse aqui o pastor, é bom ser um político evangélico, mas não um evangélico político, né? Então não vamos misturar os sentidos para que não cause conflitos. E a gente falava justamente sobre isso, pastor, porque eu até admirei quando o senhor falou aí essa questão não aceitar, porque muitas vezes há essa exibição em muitas religiões, não é só o evangélico, o próprio católico e outros, há também essa apresentação dos políticos. E quando há eventos grandes, eventos que reúnem muitas pessoas nas igrejas, é onde justamente, de certa forma, vamos dizer no popular, os aproveitadores chegam. E aí, justamente, é importante o senhor seguir os seus princípios e passar também para quem está ali, que é um exemplo. Cada pastor é um exemplo para as suas ovelhas. E aí o pessoal vai seguindo justamente a forma que é seguida pelo pastor. Se o pastor vai pedir apoio, vai fazer vai também ali o pessoal seguir. Se o pastor, como o senhor disse, se mantém neutro, fica na sua, tem suas escolhas, mas não vai espalhar, então o cidadão também vai seguir o bom caminho. Mas
Já teve, pastor, pessoas a chegar para o senhor, políticos, como o senhor falou aqui, citou aí exemplo que trabalhou na prefeitura, mas já foi logo claro e franco com o prefeito, mas na sua vida religiosa já teve políticos que chamou o senhor para conversar pedindo o seu apoio assim que o senhor fizesse esse pedido? Já. Não só uma vez. Eu já fui abordado muitas vezes por políticos que demonstraram, né, interesse no meu público, que é a igreja, dizendo: olha, pastor, está precisando de alguma coisa? Então, se precisar, olha, conta comigo. Só peço que o senhor diga assim: olha, fulano de tal é candidato. Eu sei que o senhor não gosta muito de se envolver, mas fulano de tal é candidato e fez algo pela igreja. Bom, eu fui abordado muitas vezes, mas a minha resposta foi desagradável para ele. Disse: rapaz, eu não costumo fazer isso. São trocas. Então, se porventura eu aceitar algo de alguém, de algum político, eu vou estar devendo para ele. Se ele dá com essa intenção, eu vou estar devendo. Então eu digo: doe, que eu digo, recebemos uma doação de fulano e pronto. Mas não vou fazer campanha, não vou dizer que vote em você. Já fui abordado várias vezes, inclusive um vereador, ele ficou muito chateado comigo, eu acho que até hoje ele não fala comigo por conta disso. Não é daqui, é de outro lugar, porque eu já passei por várias cidades, né, e teve esses conflitos de interesses, e a minha negativa não agradou, e até hoje não fala comigo. Eu também não tenho problema. Eu digo: olha, que Deus te abençoe, porque eu não fiz a campanha que ele queria na minha igreja. Aí, já aconteceu sim isso. Olha aí, tá vendo? A gente às vezes pensa que, até pela conduta, né, que a gente vê o pastor Carlos, acha que assim, não, o pessoal já conhece, vai ficar, mas ainda tem aqueles, se Deus foi tentado, o pastor também foi. São os ousados, né? São os ousados, né, que vem e diz: olha, vamos fazer isso. E às vezes chega sorrateiramente, né? Uma vez eu fui surpreendido por um candidato que chegou numa das minhas igrejas, né, onde eu estava, e, por incrível que pareça, a igreja foi até vestida da cor do candidato. Quando eu cheguei, foi uma surpresa para mim, e depois eu chamei a atenção, disse: não se faz, a nossa denominação não apoia esse tipo de atitude, e eu gostaria que não se repetisse mais. Então, já aconteceu todo tipo de coisa que você possa imaginar por conta da política. Por isso que eu digo, volto a dizer, existe a política, ela é boa, com certeza. São os políticos que definem leis, né? O Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, são criadoras, geradoras de leis que beneficiam as pessoas. É preciso ter essa organização, como os gregos, eles começaram, e era boa, e é boa sim, mas a toxicidade daqueles que têm a má intenção de tirar proveito, né, para se perpetuar no poder, ou até colocar outros no poder, para continuar, né, essa saga, né, de mandar, de criar leis em benefício próprio, para se manter em poder. Então, aí essa parte tóxica eu não, de maneira nenhuma, eu aprovo. Não concordo. Por isso que eu digo, o evangélico político, ele não representa a classe evangélica. Ele quer ser um evangélico político, seja, mas não pode ser um político evangélico, como você estava dizendo. Ele não pode ser, porque aí nós vamos estar aí vivenciando até pesos e medidas diferentes, porque ele está ali para legislar em favor do povo e não em favor dos evangélicos. Aí seria uma coisa injusta. Vou fazer lei só para os evangélicos, né? Por exemplo, uma lei que eu concordo é transformar o Dia dos Evangélicos, como tem aqui. Eu sei que foi uma iniciativa boa. Isso não é fazer frente a outros evangélicos ou fazer frente a tentar
dizer, não, nós também somos importantes. Não. O Dia dos Evangélicos ele é um dia importante, não é feriado, né? Mas é um dia onde nós temos essa liberdade de reunir todas as igrejas evangélicas, todos os irmãos, mesmo com pontos de vista diferentes com relação a alguma coisa sobre teologia, né, alguns pontos teológicos. Então, se pudermos nos unir, então vamos nos unir no Dia dos Evangélicos, mas sem alaridos, só um momento de louvor, adoração e a proclamação do Evangelho, que essa é a única mesmo função da igreja, o objetivo da igreja é a proclamação do Evangelho, não há outro. Importante, né, pastor? E aí a gente já vê em muitas cidades, já há grandes eventos, justamente agora partindo para o lado onde a política age para o bem, há eventos que foram criados, inclusive Campina Grande já tem um evento que a consciência cristã, que abrange justamente isso. E por que não as outras cidades, como o senhor falou aí, o Dia do Evangélico, se expandir, onde há não só um dia, mas seja um evento cultural durante até toda uma semana, e onde possa unir todas as igrejas evangélicas da nossa cidade, mostrando não só para o evangélico, mas para a própria população, a sua parte evangélica, a sua parte social, tudo que é feito para a melhoria da sociedade ararense. E isso é muito bom, e aí, de certa forma, quando a gente fala, quando a política é feita para o bem, criando esse dia que possa se unir a política com as partes religiosas para que se torne um grande evento que possa abranger muitas pessoas para o bem. Não há, vamos dizer assim, para festas profanas, festas populares, que o pessoal possam estar ali se divertindo, por que não uma semana também que possa ser dedicada ao público evangélico e outras pessoas que também não gostam do evento, mas gostam de estar ali escutando a palavra, ao invés de estar em eventos, vamos dizer assim, do mundo, possa também estar na parte religiosa. A consciência cristã é um marco. O Brasil todo conhece a consciência cristã. Ela é muito importante hoje para o calendário cristão. E Deus realmente está no controle, porque é num período muito difícil para o Brasil, que é o Carnaval. É uma festa apoteótica, uma festa que atrai pessoas do mundo inteiro, né? Nós não concordamos com a maneira como o Carnaval hoje ele é conduzido, né? Ele é muito político também, porque há aquela competição de escola de sambas e tudo mais, né? Houve a criação de um sambódromo para desfile. Então, nós somos contrários, porque eu sei que há, muitas vezes, a arrecadação de impostos, há, sim, o fluxo em hotéis, a cidade ganha com isso, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Recife, somente, ganha com isso, lucra. Mas é um custo muito alto. Como assim? Olha, se me permite falar, a gente está falando de política e cristandade, religião. Olha, se fosse uma festa boa, assim, a ponto de trazer tantos benefícios, não precisava fazer campanha para doadores de sangue. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Se faz campanha para que os bancos de sangue sejam abastecidos. Por que os bancos de sangue têm que ser abastecidos na época do Carnaval? Porque vai haver muitos acidentes. Vai acontecer crimes, tentativas de assassinato, pessoas vão ficar feridas por conta desse movimento, por conta desse mover frenético da população. Aí se faz campanha para banco de sangue. Como é que uma festa é boa se você tem que fazer campanha para abastecer o banco de sangue? Como é que essa festa pode ser boa se você tem que distribuir seringas descartáveis para que as pessoas possam se drogar? Eu não posso conter o tráfico de drogas, não posso impedir. Então, para que não haja contaminação entre eles e não haja uma endemia ou pandemia, então vamos distribuir seringas descartáveis para quem usa drogas injetáveis. Vamos distribuir preservativos
Porque aí não vai ter gravidez precipitada, não vai haver contaminação, que tem aí a AIDS e outras DSTs. Como é que eu posso dizer, eu como cristão, posso dizer que uma festa dessa é boa? No passado, sim. Se você pegar década de 20, 30, 40, 50, 60, até 70, você vai ver que o carnaval era agradável, as famílias participavam. Participado em clubes, né, pastor? Clubes, as pessoas... Crianças não tinha... fantasiadas, sem aquela intenção maldosa. Aí hoje é muita nudez, muita droga, né? Os médicos, muitos não vão brincar carnaval porque vão estar de plantão, cirurgiões principalmente, por causa dos acidentes. Então, como pode uma festa dessa ser boa? Ela é divertida para quem gosta de diversão. Mas graças a Deus, e quem participa da graças a Deus, por sair ileso. Agora, o que a consciência cristã traz? Tem sim pessoas de plantão, mas você não vê fazendo campanha para banco de sangue. E olha que reúne 10 mil, 11 mil pessoas ali na Praça do Povo. Você já pensou um aglomerado de 10 mil, 12 mil pessoas e você não registrar nenhuma ocorrência que exija que você tenha que receber sangue, que mova equipes médicas? Não. Então, qual o melhor dos dois? Qual o melhor? Qual que traz mais segurança para você levar a sua família? É a festa apoteótica ou a consciência cristã? Por isso que você se torna um ponto especial. A consciência cristã leva as pessoas realmente a examinar-se a si mesmo, como diz a palavra de Deus, e ter discernimento acerca do que é bom para você. Lá você vai comer, vai ouvir conselhos. E o carnaval. Aí eu digo, cada um viva conforme aquilo que crê. Se crê na festa da carne, então viva. Agora, a minha deixa é melhor Jesus. Não resta dúvida. É melhor Jesus. Ele tem coisas excelentes para você. Tem promessas que estão se cumprindo e vão se cumprir na tua vida e na minha vida também. Então, a consciência cristã, para mim, é uma coisa não política, tem a participação dos políticos, eu acho importante, porque os políticos estão lá também envolvidos, eles escutam, eles apoiam. É uma decisão política ter cedido a Praça do Povo para esse momento, é decisão política. Aí onde entra a parte boa da política. Da política, né? Não a parte tóxica, mas a parte boa da política. Os políticos muitas vezes doam, sim, terrenos para a construção de igrejas. Aqui eu volto a falar, porque eu falei na outra entrevista, a participação da nossa prefeitura, ela é excelente no apoio ao nosso projeto, o projeto Mão Amiga, Centro de Desenvolvimento Mão Amiga, da Igreja Evangélica Batista, que tem aí o pseudonome de Projeto Renascer, mas é Centro de Desenvolvimento Mão Amiga, tem o apoio integral da Prefeitura Municipal de Arara. É o lado bom da política. Tem o apoio de alguns vereadores, é o lado bom da política. Tem o apoio da Secretaria de Educação, é o lado bom da política. Esse eu louvo a Deus pela participação dessas pessoas no auxílio a essas 250 e poucas crianças que nós assistimos praticamente todos os dias, com tudo aquilo que podemos dar para elas e até para suas famílias. Esse é o lado bom da política, o lado positivo. Mas o lado tóxico tem trazido para a comunidade, para a população em geral, algo terrível. A polarização, a divisão de famílias, políticos fraudulentos, políticos que têm intenção de mudar a estrutura familiar.
A família é a célula máter da sociedade. Como é que um político quer apresentar um projeto que diga que o seu filho é propriedade, que venha dizer que o seu filho é propriedade do Estado, não sua, que vai ensinar como você deve disciplinar os seus filhos, e outras mais que eu não quero aqui entrar em questões, né, polêmicas, senão vão me acusar até de homofóbico ou coisa pior, ou coisa terrível. Não vou entrar nesse mérito, mas medite bem o que a política tóxica hoje apresenta para a comunidade. Como você vê a política na China, a política de pontuação do cidadão. Todo cidadão ele é monitorado. Então, de acordo com a pontuação, se ele defende o Partido Comunista, se ele está alinhado com o Partido Comunista, ele tem todos os benefícios que o Partido Comunista pode dar para ele. Mas se ele for um crítico do Partido Comunista, a pontuação dele cai e ele passa a ser vigiado. Que política é essa? Então, essa política tóxica, ela está tomando conta do mundo e, infelizmente, o que nós podemos fazer é orar e dizer, olha, que homens de Deus realmente vão lá para o Congresso legislar em favor de todo o povo, não só dos cristãos. Que não deturpe os valores familiares. Que não venham dizer que a família hoje não é uma estrutura boa para a sociedade. Sempre foi. Essa parte tóxica da política quer tirar da sociedade a estrutura especial que move a sociedade salutar, ou de forma salutar, que é a família. Essa parte tóxica eu não suporto. Eu digo não para ela. Entendeu, meu querido? A gente aqui, um bate-papo com o pastor Carlos, da Igreja Batista, falando sobre política e religião. O tempo vai passando, vai correndo, pastor. E eu sei que o senhor separou alguns tópicos aqui. E antes da gente estourar o nosso tempo aqui, eu queria que o senhor falasse sobre os tópicos importantes que o senhor trouxe para a gente e para o conhecimento do cidadão que está em casa, porque o assunto é tão interessante que o tempo vai passando rapidamente, mas eu queria que o senhor trouxesse aí uns tópicos que o senhor trouxe para a gente, trazendo algumas informações importantes, porque a conversa é boa, vai fluindo facilmente, Deus vai abençoando, vai com muita facilidade saindo todos os assuntos. Queridos, um dos tópicos, né, que a gente já até no meio terminou falando, é essa separação total. Igreja e Estado. Não podemos conviver. Você vê, eu gosto muito de história. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, na época de Constantino, os cristãos, eles tinham fervor, eles tinham amor, eles viviam unidos. Quando Constantino, aí no início do século III, ele aceitou a cristandade, aceitou ser cristão, tornando, ao longo dos anos, a religião oficial de Roma como cristão. Aí houve esse amálgama. E daí a igreja começou a tomar outros rumos. Então, tomando outros rumos, contaminou. Entrou realmente a política. A política no meio. Onde pessoas, né, foram colocadas pelo imperador ou por outros como líderes da igreja. Um bispo que não entendia nada do judaísmo, não entendia nada do cristianismo, não entendia nada de alianças de Deus para com Israel, a nova aliança, não. Aí começou o declínio da cristandade por causa do casamento entre Estado e igreja. Até o ponto de uma ruptura através de muitos, né, John Hudson e culminando em Martim Lutero, que disse, olha, não é assim que funciona. Só Cristo, só fé, só Bíblia. 3 coisas importantes, só oração. E várias teses, 95 teses lá. Olha aqui, gente, é importante que vocês vejam que
a palavra de Deus não é do jeito que estão dizendo. Martim Lutero não queria, de maneira nenhuma, sair da igreja cristã, que hoje nós chamamos igreja católica. Ele não queria. A intenção dele não era essa. A intenção dele era fazer uma reforma. Por isso que o nome é Reforma Protestante. Ele queria apenas mudar e que as pessoas acreditassem tão somente na Bíblia e que a política ficasse de fora. E que entendesse exatamente quando Jesus disse: dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, outra coisa importante, amados, é que quando um cristão ele faz da sua vida, política uma carreira, ele perde o contato com a cristandade. Há pessoas que, eu sou crente, mas todo ano ele é vereador, ou ele é outra coisa. Me diga uma coisa, ele está fazendo a obra? Não está. Ele está sendo o político. Por isso que eu digo, não tem condições de um político ser aquele que está na igreja produzindo frutos para a obra missionária. Não tem. Ele tem que se separar. Seja o político, mas não seja aquele que está dizendo para a igreja que louva, que faz tudo certinho, quando na verdade não faz porque já foi contaminado. Por isso a você que está ouvindo, que a Frente Parlamentar Evangélica, ela não representa os evangélicos. Ela contém evangélicos, mas não representa os evangélicos por conta dos escândalos, por conta dos problemas. Porque se eu assumir que ele me representa, então o escândalo também está comigo. É isso que eu quero dizer para o povo que está nos ouvindo. A você que está acompanhando a gente, o nosso podcast, vamos chegando aproximando já ao finalzinho da nossa edição de hoje, agradecer aqui o pastor, mais uma pergunta aí, eu quero aproveitar justamente essa deixa, pastor. O senhor fala aí sobre as pessoas, e aí a gente vê, não só bispos, pastores, obreiros, em algumas religiões, justamente isso aí, apregado, vamos dizer, eles não estão pregando, eles estão apregados na política. E aí, justamente, a palavra diz que é para fazer o bem ao próximo. Sem olhar quem? Sem olhar quem? O bem a todos, né? Se é direito fazer o bem, então eu vou fazer o bem. Fazer o bem. E aí o político, a gente sabe que o jogo político é um jogo sujo, por muitas vezes. Como o cidadão já não tem muita confiança no político, como também vai ser a questão do fiel ter a confiança naquela pessoa que vai pregar a palavra, como o senhor falou aí. Como é que ele vai se sentir, nessa situação? Fica um pouco complicado, não fica, pastor? Fica complicadíssimo, porque você já pensou, eu me candidato a vereador, eu faço uma campanha interna. Eu tenho aqui na cidade quase 170 famílias que estão ligadas direta e indiretamente à Igreja Evangélica Batista através dos seus filhos. Então, se eu fosse contabilizar, teria mais de 250 votos junto com isso colocando só as famílias, sem duplicar a quantidade. Então, eu, com os adolescentes, já pensou? Aí eu sou eleito. E de repente essas pessoas vão querer o que de mim? Mais do que eu dou. E se eu não puder dar? Como eu vou pregar lá na frente humildade? Como eu vou pregar lá na frente verdades? Não tenho condições de pregar isso. Eu não posso, de maneira nenhuma, me associar à política e ser o político lá no púlpito. Eu tenho que me retirar, porque eu vou ser cobrado, e aí eu vou perder a credibilidade. As pessoas não vão mais confiar em mim. Não vão mais me dar crédito. Eu posso falar
bradar, posso gritar que Jesus Cristo é o Senhor, é Salvador, mas de mim eles não vão sentir que é verdade. Por mais que eu diga que a Bíblia é inerrante, eles não vão acreditar por conta da minha vida política. E é bom salientar que não estou demonizando a política, mas quando você está na política, você pertence ao que as pessoas falam no popular, é farinha do mesmo saco. Para o político, para as pessoas hoje que também são políticas, diz, nenhum político presta. As pessoas dizem logo isso, nenhum político presta, mas continua votando, porque é preciso ter alguém que represente, e repito, muitos estão interessados no assistencialismo, naquilo que vai obter, né, de retorno por dar o voto. Então isso, diga você, repito, eu não dou crédito a quem está se candidatando e continuar servindo na igreja, ou no louvor, ou como diácono, ou como pastor. Não concordo. Retire-se, seja só político e venha para a igreja quando você quiser. Gente, eu quero aqui, mais uma vez aqui, agradecer o pastor pela participação. Pastor, tema muito bom, muito importante, que o senhor possa vir mais vezes trazendo mais temas importantes. É um bate-papo muito gostoso, o tempo vai passando tão rápido que a gente nem vê, né? E quero agradecer mais uma vez pela essa conversa gostosa, iluminada por Deus, que a gente possa ter mais vezes a sua participação aqui no nosso podcast, clareando as ideias e fazendo com que o nosso cidadão ararense, o cidadão que está assistindo, que vai assistir o nosso podcast, possa ter uma mente mais aberta e mais clara, ganhando conhecimento passado pelo senhor. Eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade e louvar a Deus pela sublimidade do trabalho de vocês. Que vocês continuem assim. E que este momento seja o momento onde as pessoas possam entender que eu estou para esclarecer, não tenho partido, não vou tomar partido, só posso afirmar para vocês que política e cristandade, religião, não pode se misturar, não se deve levar para a igreja a política. Você pode ser político, mas você não pode envolver a igreja na política. Esse é o meu conselho para todos. E que a política, ela é boa. Que continue, eu oro pela Câmara dos Vereadores, oro pelo prefeito, oro por todo o Brasil, a igreja ora, e que a política cumpra o seu papel, que é legislar em favor da comunidade. Seja político, mas não leve a política para a igreja. Amém? Muito obrigado a vocês. Deus nos abençoe. Que Deus possa abençoar a todos que ficaram com a gente, nos acompanhando, que possa abençoar o pastor Carlos na sua jornada iluminada por Deus. E lhe convido, próxima segunda-feira temos uma edição especial falando sobre o Setembro Amarelo, então você não pode perder a edição especial a partir das 19 horas. E, desde já, a gente vai deixar aqui depois convidar o pastor Carlos para falar sobre o Dia do Evangélico, não é isso, Frank? Vamos deixar já aí agendado depois para que a gente possa também trazer esse dia especial e, quem sabe, fazer com que esse dia se torne apenas a pedra ali inicial de, quem sabe, um evento igual a Consciência Cristã na nossa cidade de Arara. É a pedra fundamental para isso. Isso. Então, gente, obrigado, que Deus abençoe vocês e uma ótima noite, um ótimo final de semana para vocês. Gente, obrigado aí, viu?